povo, aqui é o Eduardo Vitório e estamos aqui hoje para falar sobre instituições públicas. Mas para falar disso a gente vai ter que falar sobre essa tal de política. Pessoal, já peço desculpas, está sendo muito difícil fazer vídeo, eu estou fazendo sem microfone, então não tenho ideia de como vai ficar o áudio desse vídeo, mas estou tentando mesmo assim e vamos lá, vamos ver o que vai dar. Basicamente, hoje a gente vai falar sobre instituições públicas. O que são e para que servem? Isso é um ponto muito importante. A gente vai falar de instituições, as instituições públicas, as instituições já estão fazendo seu papel e tudo mais, e a gente tem que entender o que é, para entender o que elas têm que fazer e o que a gente pode cobrar e o que acontece se uma delas fechar ou não fazer seu trabalho direito. Beleza, então vamos lá. Instituição pública é uma organização, um grupo com uma função de utilidade pública, ou seja, é uma função, ela existe para fazer algo para o público, para a população, para mim, para você. Essa é a utilidade pública de uma instituição. As instituições, elas são definidas por dois tipos. Elas são definidas como instituições da administração direta e indireta. Para que serve essa divisão? É para a gente saber a quem ela responde e a quem cobrar, basicamente. Então vamos lá. As instituições da administração direta são aquelas que respondem aos entes federados. Ente federado é a União, que no caso são os três poderes da esfera federal, os estados, por exemplo, o estado que você mora, e os municípios, a cidade que você mora. Isso é direto. Então, por exemplo, o Ministério da Educação é uma instituição, ou seja, é uma organização que tem uma função de utilidade pública, que é cuidar da educação do país, da administração direta, porque ela responde diretamente à União, no caso, ao Poder Executivo. Beleza? Ok. A administração indireta é um pouquinho mais complicada. São instituições que têm uma autonomia, ou seja, eles não respondem diretamente aos entes federados, porque eles têm a liberdade de poder escolher o que eles vão fazer e como fazer. Isso é importante porque essas instituições têm funções de utilidade pública. Por exemplo, a gente tem as autarquias e as fundações, que são todas criadas por lei e têm seu patrimônio próprio, decidem o que vão fazer com o dinheiro que recebem e como vão colocar em prática aquilo que fazem, sem ter que pedir para ninguém. Por exemplo, as universidades públicas federais são autarquias, ou seja, elas recebem o dinheiro do executivo, decidem como elas vão gastar esse dinheiro, elas definem quem vai ser o líder através de votação, elas definem suas próprias políticas e metas, tudo em conformidade com o poder executivo. Mas se, por exemplo, o presidente da república disser vocês têm que fazer isso, eles podem decidir, as autarquias, em não fazer, porque elas têm autonomia. As fundações são também como as autarquias, criadas por lei, têm seu patrimônio próprio, e a fundação ela é criada com uma ideia de proteger algo. Por exemplo, a fundação do Museu Nacional, que protege o acervo do Museu Nacional para nos proteger. A Fundação Palmares, que protege o acervo da cultura negra e fomenta isso, ou pelo menos deveria. Além disso, a gente tem mais dois tipos, que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Essas aqui eu vou ter que falar um pouquinho mais. Que é o seguinte, a sociedade de economia mista é uma empresa privada que o Estado tem, quando eu falo Estado, pode ser o ente federado, Estado ou União, tá? Tem 50% ou mais do capital, ou seja, ele é o sócio majoritário, é aquele que manda, mas existem outros sócios. Por exemplo, a Petrobras, em âmbito nacional. Aqui em Minas Gerais tem a CEMIG. A CEMIG é uma sociedade de economia mista, onde mais de 50% pertence ao governo do estado de Minas Gerais e o resto é de outros acionistas. Mas por que os governos fazem isso? Seguinte, a gente vive no livre mercado. Então o governo, ele precisa, é questão estratégica, precisa ter partes de empresa para controlar esse mercado. Por exemplo, a gente tem uma gasolina cara hoje.
Mas se a Petrobras fosse completamente privada, ou seja, não tivesse nada do governo, a gasolina ia ser ainda mais cara, porque o governo é que puxa o preço para baixo. O objetivo do governo é manter a qualidade de vida da população. O objetivo do acionista é ganhar dinheiro. Como o governo é o sócio majoritário, ele tem a obrigação de tentar abaixar esse preço para manter a qualidade de vida da população. A mesma coisa acontece com a luz, a mesma coisa acontece com a água. Agora você deve estar pensando em alguma coisa, eu vou chegar nisso lá no final. A outra é a empresa pública. A empresa pública é exatamente igual a uma empresa privada, com a diferença que ela pertence completamente ao governo, e isso faz toda a diferença. E a diferença é, a empresa privada ela busca o lucro, a empresa pública busca dar um serviço para a população. Uma empresa pública que todo mundo conhece no Brasil inteiro é a Caixa Econômica Federal, os Correios. E para que serve uma empresa pública? Por que não vende a Caixa Econômica, por exemplo? Não privatiza os Correios também? Questão estratégica. A Caixa Econômica Federal é uma de 5 bancos que o Brasil tem. Vamos fazer a seguinte coisa aqui. Vamos supor que a taxa de juros está lá no talo, está lá em cima, e ela precisa ser abaixada. O governo não pode chegar e falar para os bancos o seguinte: abaixa a sua taxa de juros, porque a gente vive num mundo capitalista. Não estou fazendo aqui uma reclamação, estou falando a verdade. A gente vive num mundo capitalista em que o governo não pode fazer essa interferência. A gente tem livre mercado, lei da oferta e da procura. Ou seja, se você precisa de um empréstimo, você vai buscar aquele que tem o menor juros, correto? Se o governo é dono de um banco, completamente dono, ele pode abaixar a taxa de juros e você vai para ele. Todo mundo vai para ele. Os outros bancos vão ficar sem clientes e vão falar: peraí, ou a gente abaixa a nossa taxa de juros, ou a gente se ferra. E aí abaixa também. E é assim que o governo controla a economia através de empresa pública. Beleza? Ok. Depois de falar isso, vem uma coisa natural. Para que serve uma instituição? Eu já falei de algumas aqui. Mas toda instituição ela tem uma função de utilidade pública. Eu falei isso lá no início do vídeo. Essa função varia de acordo com a instituição e quando ela foi criada. Por exemplo, o Senado Nacional é uma instituição que tem o objetivo de criar leis e validar as leis que vêm da Câmara. O Exército Brasileiro tem a função de defesa do território nacional, não de lamber as botas do presidente da República. Defesa do território nacional, vejam muito bem. O Judiciário Brasileiro, o STF, tem o dever de defesa da Constituição brasileira. Toda instituição tem uma função, ela só existe para cumprir aquela função. Entender a função da instituição é primordial, é necessário para a gente entender de política. Por quê? Porque quando todas as instituições funcionam direitinho, o STF defende a Constituição, a Câmara dos Deputados cria lei junto com o Senado, o Executivo executa a lei e transforma aquela lei em serviço para a população, quando o Exército protege a pátria, quando as sociedades de economia mista mantêm o interesse do país sob controle para que coisas ruins não venham a acontecer com a população, está toda a instituição trabalhando para manter harmonia. Mas quando isso não acontece, aí a gente tem o caos. E é isso que eu estava falando lá no início, que vocês já devem ter percebido em todos os exemplos que eu dei. Isso não está acontecendo. A gente tem a Petrobras, que mais 50% é do governo, mas a gente tem uma gasolina cara pra caramba. Como assim? A Petrobras não está cumprindo o seu papel institucional, o seu papel de instituição pública. O Senado, a Câmara, o STF, o Executivo, ninguém está cumprindo. E por isso a gente está tendo um caos. A gente está tendo uma pandemia nesse momento. E eu aproveito para dizer, fique em casa. Fique em casa. Não acredite em cloroquina, não acredite no presidente da República principalmente. Fique em casa. Nós temos uma instituição que é o Ministério da Saúde, que tem a obrigação de cuidar da saúde do país. E não só quando acontece uma pandemia, mas ver lá na frente o que vai acontecer e se preparar. Também não está fazendo isso. E a gente vai pagar muito caro por isso. A gente tem o Executivo.
o Executivo Federal, o Presidente da República, que também não está fazendo o que deveria estar fazendo, e novamente a gente vai pagar caro por isso. E nisso, gente, a gente tem que entender o seguinte: para que serve a instituição, quem manda em quem faz o que com quem e quem define o que para quem, para que a gente possa cobrar. Olha só o que está acontecendo. Por falta de instituições fortes, nós, povo brasileiro, a gente está correndo risco de vida por falta de instituição, por falta de força dessas instituições. A gente não pode deixar isso acontecer. O primeiro passo, ao meu ver, é conhecer, é saber o que está acontecendo. O segundo passo é agir. Então estou aqui ensinando o pouco que eu sei, compartilhando com vocês. Nos próximos vídeos sobre instituições, eu quero falar um pouco mais demorado sobre cada uma das instituições e os tipos de instituições, e trazer vídeos falando sobre cada uma delas em particular. Eu pretendo fazer sobre as universidades públicas, mas não sei se vai ser isso, porque tá bem difícil fazer vídeo. Então, um abraço, por favor, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, faça esse conteúdo chegar a pessoas que não têm esse conhecimento, a pessoas que querem aprender, pessoas que, assim como você, têm interesse de tornar-se um cidadão melhor e fazer assim o país se tornar um país melhor. Um abraço e até a próxima.